Os humanos têm uma necessidade natural de comunicação. E quando dizemos algo, nosso dizer se inscreve em uma determinada região do interdiscurso. Quando isso acontece, um significado é produzido. O chamado efeito do interdiscurso é a ilusão de que o que dizemos só pode ser aquilo que entendemos. Depois que o sentido é constituído, a possibilidade de novos sentidos para o dizer é apagada, como se apenas aquele sentido existisse. Esse efeito não é obra do acaso. Ele é fruto da ideologia. Ideologia pode ser entendida como conjunto de convicções filosóficas, sociais e políticas, por exemplo, mantidas por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos. No estudo sobre a ideologia, a questão não é julgar os significados para apontar o que seria certo e o que seria errado, mas sim compreender o funcionamento discursivo. O ponto não é o que se diz, mas o como se diz. Quer dizer, como determinados sentidos colam ao invés de outros. Mesmo assim, a ideologia é um ritual com falhas. Além disso, a língua tem a capacidade de se abrir para o equívoco. Para dizer algo, o indivíduo se submete à linguagem. Sem isso, ele não tem como passar pelo chamado processo de subjetivação. Nesse processo, que é inconsciente, o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia. A ideologia não é um defeito, mas uma necessidade da relação dos sujeitos com os sentidos e do mundo com a linguagem. Nessa relação, nós nos identificamos com certos sentidos disponíveis socialmente e não nos identificamos com outros, apesar de também serem possíveis. Não somos capazes de escolher os significados dos dizeres, já que eles resultam de processos históricos, sociais e políticos fora do nosso controle. Além disso, a ideologia não se restringe apenas a questões políticas, como as discussões que envolvem capitalismo versus socialismo, ou as diferenças entre os partidos políticos. A ideologia também está presente em todos os processos de significação, independentemente do assunto em questão e do dizer a ser significado. De uma maneira geral, nós poderíamos dizer que não há discurso sem sujeito, e que não há sujeito sem ideologia. Além da ideologia, o discurso também é permeado pela memória. Discursivamente, ela é considerada a base do dizível, ou seja, ela sustenta os dizeres possíveis de uma sociedade em determinado momento histórico. Para entendermos um pouco mais sobre a relação entre discurso e memória, nós fomos conversar com um especialista. Acompanhe. Estamos em uma livraria, local onde encontramos diversos textos, seja em livros, revistas ou até mesmo jornal. Por aqui, as informações estão por todos os lados. Mas você já parou para pensar que cada um de nós interpreta esses discursos de uma maneira? Por que será que isso acontece? Bom, quem vai explicar isso pra gente é a professora Sheila Sá, doutora em letras. Tudo bem, professora? Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Pra gente começar, cada um interpreta o texto de uma maneira. Dá pra dizer que isso está relacionado com a memória discursiva? Sim. A primeira coisa que a gente precisa entender, Felipe, é o que é a memória discursiva, né? Então, todo discurso, todas as palavras, na verdade, todos os conceitos que aos quais nós recorremos quando nos comunicamos, não foram inventados por nós. Sempre que eu falo, eu estou retomando algo que já foi dito por alguém e que em alguma medida é esquecido e que eu recupero para aquele contexto de comunicação em que eu estou inserido. Então dá para dizer que a memória discursiva está sempre presente no discurso e ela é ativada inconscientemente? Sim, sempre que falamos inconscientemente estamos recuperando algo dessa memória. É importante pensar também, Felipe, que embora inconscientemente nós sempre estejamos rememorando, eu como falante consigo modular o meu discurso a uma espécie de interlocutor imaginado. Aí eu posso falar no nível do consciente, eu consigo construir o meu discurso antevendo um contradiscurso, né? E, portanto, organizando a minha fala da maneira que melhor me convém naquele momento. Professora, o autor Leonardo Boff, nesse livro A Águia e a Galinha, diz que para entender como alguém lê, é necessário saber como são os seus olhos e qual a sua visão de mundo. Isso está relacionado à memória discursiva? Sim, muito, Felipe, porque quando lemos, o que nós fazemos é decodificar, é interpretar. E a nossa interpretação do discurso está sempre condicionada ao nosso repertório, à nossa posição como sujeitos, à nossa maneira de entender o mundo. Os olhos de quem lê determinam muito da forma como essa pessoa interpreta aquilo que lê ou mesmo aquilo que ouve. Legal, muito obrigado, professora. Acho que agora eu vou até pegar outros livros para me aprofundar um pouquinho mais no assunto memória discursiva. Antes disso, bons estudos. Até a próxima. E aí, o que achou? De que forma você passou a enxergar a relação entre memória e discurso?
Além da memória discursiva, existem ainda a memória institucional, que fica arquivada em nossas instituições, como as bibliotecas, e a memória metálica, que é produzida pelas novas tecnologias da linguagem. Para se aprofundar no assunto, pesquise mais sobre os tipos de memória e sobre a relação entre discurso e ideologia. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima!